O verdadeiro segredo para o sucesso está no longo prazo. Enquanto você não entender isso, você jamais irá fazer com que a sua marca alavanque. De uma coisa você sabe, de todos os ativos presentes no nosso dia a dia, entre o ativo financeiro, o ativo geográfico, o ativo de equipe, o item mais precioso que você, em hipótese nenhuma, pode desperdiçar é o tempo. O tempo, embora muita gente não perceba, é o ativo mais valioso, porque ele coloca você em um ritmo onde poucos alcançam ao longo prazo. Imagine quantas vezes você já deixou de fechar um bom projeto, quantas vezes você deixou de aumentar o seu faturamento porque você não teve a paciência, você deixou que a ansiedade tomasse conta de você. No mundo de hoje, onde tudo é corrido, as informações vêm com um turbilhão de segundos, tudo é consumido muito rápido, às vezes a pressa parece eficiência. Só que existe um limbo nessa questão. Geralmente, a pressa, ela é ansiedade disfarçada. A busca pelo resultado, ela é boa. Só que ela pode atrapalhar o seu resultado, porque você se permite ficar preso a ter tudo antes do tempo e não ficar esperando pelo que você quer. Grandes negócios não crescem rápido. Eles entendem a fórmula do longo prazo e crescem em cima disso. Enquanto que muitas marcas que crescem muito rápido, elas podem quebrar porque elas não entendem como funciona o jogo do longo prazo. De acordo com nossos contextos, existem erros comuns que muitas empresas cometem, mas que, se elas souberem como filtrar eles, isso acaba melhorando o seu progresso. Um dos principais pontos desse contexto é a cultura de velocidade. Ao mesmo tempo que existe uma crença de que a implementação de uma solução e de uma estratégia precisa ser rápida, se ela não for bem executada em cada plano, você percebe que existe uma gap que vai consumir toda a sua operação, porque você não entendeu como o processo e a estratégia precisam ser executados. Se você executa rápido, mas você entende como executar da maneira certa, você percebe que existe uma certa diferença. E é isso que te coloca no jogo. A maioria dos empreendedores, eles confundem movimento com progresso. Vamos pegar um peão. Quem é dos anos 2000 sabe. Quando você vai jogar um peão, você puxa a cordinha e lança o peão. E aí o que acontece? Ele vai girando, só que ao invés do peão ir para frente, ele gira ao redor dele mesmo. Então, nem sempre o movimento ele é o certo. Às vezes você acredita que está indo para frente. Só que dependendo da sua decisão, você está rodeando entre si mesmo, adiando decisões importantes, porque você fica preso dentro de um mesmo contexto. Se você permite ter um movimento na direção certa, você vai perceber que existe uma certa diferença. Como você sabe, a gente está na armadilha da internet. E ao mesmo tempo que ela tem seu lado verdadeiro, muitas das vezes eles vão pelo lado falso, pelo lado da vaidade. Eles jogam números altos, resultados que muitas vezes não são reais. As redes sociais, elas criam ilusão do que é verdadeiro. Elas criam ilusão de empreendedores que dizem estar lá em cima, só que quando você vê o que realmente acontece por trás dos bastidores, não é bem assim. E aí você vê que toda aquela comparação que você tinha consigo mesmo não existe mais. Porque quando você entende o seu jogo, fica melhor do que você ficar se comparando com os outros. Logicamente é que, se você se comparar saudavelmente com outros, aí sim é saudável. Mas se você se comparar no sentido de ser tóxico, de ser obsessivo com aquilo, você não consegue dar os seus primeiros passos, porque você fica olhando aqueles que estão no passo 100, é quando você não saiu do seu primeiro passo. Mas convenhamos, existe uma questão que poucos olham.
entre quem aparece e quem continua. Às vezes a pessoa aparece, ela cria uma legião de fãs, só que ela deixa essas pessoas órfãs, porque as pessoas precisam de um guia, precisam de um guru, precisam de alguém que lidere o seu movimento. Se a gente não entende isso, a gente vai ser aquele que começa uma vez e depois para, começa e para. O mercado respeita aqueles que continuam, porque são eles que criam uma legião de fãs. São eles que criam movimentos que fazem a diferença no mercado, entende? Então você tem que se colocar. Eu quero ser aquele que bomba e sai, ou quero ser aquele que tá sempre ali com a minha audiência, cativando eles, criando conexão, criando uma legião de fãs. Acredite, mais vale a pena ter 1.000 fãs da sua marca do que 10.000 clientes avulsos. Porque os clientes compram e não continuam. Os fãs, eles seguem a sua marca, eles adotam a sua mensagem. E é aí que você ganha poder de mercado. Porque os seus fãs indicam você para outras pessoas. E no marketing, o boca a boca é o mais eficiente. A cada compartilhamento, a cada marcação, a cada comentário, você percebe que você está fazendo a diferença na vida daquela pessoa. E quando você é aquele, o portador da esperança, da solução, aquele que resolve o problema, você percebe uma certa sofisticação que poucos têm o tato e a visão. Outro erro comum que muitas marcas cometem ao ter pressa para se colocarem no mercado é que elas pensam muito no faturamento. Só que um faturamento sem uma estrutura qualificada, ele mata a sua operação. Porque vamos pensar, a partir do momento que você começa a faturar no seu negócio, mas você não tem uma estrutura qualificada, a cada ponto que você melhora na sua operação, você precisa destinar o seu faturamento para apagar incêndio. A cada momento que você pensa no dinheiro, mas não tem uma estrutura qualificada para posicionar a sua empresa, você vê que não funciona. A maioria das pessoas, elas pensam, eu tenho que faturar, tenho que faturar, tenho que faturar. Só que se você não tem uma estrutura qualificada antes de colocar sua marca no mercado, ela já literalmente vem, ó, quebrada. Porque as pessoas não sabem quem é você, elas não entendem os seus processos, elas não sabem como elas podem confiar em você, elas não entendem qual é a sua solução. E isso quebra qualquer marca. Se a sua marca não tem uma mensagem clara, ela não é bem posicionada no mercado, ela não tem processos, ela tenta escalar, só que você não tem estrutura, você não tem posicionamento, você não validou toda a sua estrutura, você quebra. Não adianta você querer escalar se a sua escada de produtos, se os seus processos gerenciais e empresariais não funcionam. A maioria dos negócios que quebram com 5 anos, com um ano, é porque eles não souberam como estruturar. Você vai ver o seguinte: todo ano nascem empresas, todo ano empresas escalam, todo ano empresas vendem. Só que tem uma coisa que ninguém percebe: todo ano empresas fecham, porque elas não souberam como validar a sua ideia. E elas não souberam como escalar a sua operação. Se você toma decisões baseadas na sua ansiedade, você não está preparado para construir um futuro. Porque você não está sabendo nem construir o seu presente. Imagina no futuro quando a sua marca estiver maior. Enquanto você não tem etapas validadas, consolidadas, o seu negócio vai crescer cansado. Porque você não vai saber como estruturar qual era a etapa anterior à que eu estou hoje. Qual vai ser a próxima etapa, já que eu validei essa? Não adianta. Você precisa fazer todo o beabá se você quiser que a sua empresa cresça. E o resultado disso tudo são marcas frágeis, o seu caixa totalmente instável, você não tem fôlego no caixa, todo o seu faturamento é destinado para a operação,
você não consegue garantir que a sua empresa tenha caixa para os próximos 6 meses, um ano, para que você tenha folga para implementar coisas novas. Senão você vai estar sempre com a corda no pescoço. E quando você menos vê, sua marca cometeu suicídio por não ter processos. Você já deve ter percebido, o tráfego pago ficou mais caro. Agora, com os novos impostos, a Meta vai repassar um imposto para quem investe em tráfego pago. Então, o que acontece? Se você não tem um branding bem estruturado, não tem uma marca reconhecida no mercado, não tem uma legião de fãs, você vai ser sempre dependente do tráfego pago. E aí vem um grande problema. Se você sempre depender do tráfego pago, você vai levar um tempo maior para qualificar os seus leads. Mesmo que digam, eu vendo uma estrutura de tráfego onde venham leads qualificados para você. Na maioria das vezes, isso funciona se você tem um processo comercial qualificado. Se você não sabe vender, nada adianta investir em 1 milhão em tráfego, 1.000 em tráfego. Você precisa construir uma marca consolidada para que os seus clientes se conectem com você. Então, você tem que pensar o seguinte: o tempo ele é o maior investimento. Ele é o filtro de quem é consistente, de quem não é, de quem tem conhecimento, de quem não tem, e principalmente de quem quer construir um legado, um império, de quem quer construir apenas uma marca, uma empresa. Quando você separa a questão entre empresa e império, você entende a diferença. A maioria das empresas só querem faturar. Quem constrói um legado quer deixar a sua mensagem no mercado. E aí você pensa, quem que eu quero ser? Eu quero ser aquele que simplesmente quer o dinheiro e foda-se? Ou eu quero ser aquele que quer fazer a diferença? O tempo é o que separa os negócios que faturam milhares dos negócios que faturam milhões e até dos negócios que faturam bilhões. Então pense, onde você quer estar? Quais foram as marcas que literalmente revolucionaram o mercado e se tornaram as maiores? Você pode pensar na Nike, na Tesla, na Adidas, na Apple, mas se você imaginar há milênios atrás, há séculos atrás, o que você imagina? O que aconteceu antes? Não foram marcas que surgiram, foram impérios. O Império Romano, ele começou do zero. O Império Romano não tinha nenhuma estrutura, mas ele fez algo que poucos conseguiram. Mesmo após milênios, ele conseguiu deixar o seu legado, porque ele soube como construir um símbolo que simboliza toda a grandiosidade deles. Eles souberam como deixar seu legado. Agora imagine, e se você tivesse a possibilidade de fazer isso? De fazer com que a sua marca fosse aquela que, antes de entrar no mercado, já tivesse uma visão clara do legado que você quer construir. Às vezes você fica preso pela ansiedade, fica preso pelas questões do afobamento por faturar. Tudo bem que essa é uma necessidade de uma empresa, mas imagina se o seu negócio tivesse a possibilidade de construir um legado que passasse por gerações e, além disso, tivesse a possibilidade de construir o seu nome. Eu sei que hoje parece uma visão irreal, parece uma visão idealista. Só que se você focar no jogo do longo prazo, você vai perceber que existe uma certa diferença. Você vai perceber que você conseguiu deixar o seu legado começando agora. Existem muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas o que você faz e pode fazer por você, pela sua empresa,
pelo legado que você quer construir, está dentro do seu poder de escolha, está dentro do que você pode fazer. E é nisso que você deve focar. Coisas externas que não dependem de você, você não precisa se preocupar tanto. Mas e o que depende de você? A questão aqui é o seguinte, que o foco do jogo não é ser rápido, o foco do jogo não é lançar sua marca no mercado de qualquer jeito. O foco é fazer o seguinte, com que você construa algo sólido e consolidado no longo prazo. Mesmo que a gente esteja na época de machine learning, inteligência artificial, automações, toda a área tecnológica. Vamos deixar isso um pouco de lado. O verdadeiro foco é em como você vai construir a sua empresa. O verdadeiro foco é em como você vai construir marca que perdure por gerações. Algo que poucos tiveram a capacidade de fazer, mas aqueles que fizeram se tornaram grandes, se tornaram lendas, se tornaram referências. O foco do jogo não é ser alguém que bomba e cai no esquecimento. Esse é alguém que se torna inevitável para o mercado, alguém que se torna referência. A maioria dos negócios, eles desmoronam por não entender os ciclos de mercado. Agora, quem nasceu para ser grande, eles entendem o ciclo de mercado. Apesar de toda a abundância, existe a escassez. Apesar de toda a inovação, existe o clássico. Apesar de toda notícia futurista, existem aqueles que abraçam o passado, porque eles se sentem mais acolhidos. Então você tem que escolher o que você quer hoje. A maioria dos negócios ficam muito presos entre o futuro do que vai ser a empresa e do passado, como foi o contexto de mercado. Você tem que focar no aqui e agora, porque é começando daqui que vai fazer diferença no longo prazo, sem achismos, apenas métricas e crescimento. Enquanto os muitos correm por atenção, poucos caminham rumo ao domínio. Esse é o primeiro vídeo de 2026. Eu espero que você tenha assistido até aqui e esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se você sente dificuldade em construir o posicionamento da sua marca, não sabe como utilizar as redes sociais do jeito correto e deseja encontrar maneiras de entender como cativar a sua audiência, eu tenho uma consultoria que pode te ajudar com isso. Então, eu te convido a fazer parte do movimento que vai transformar as marcas nos próximos anos. Lembrando que a melhor estratégia começa no entendimento da sua marca. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar no botão de gostei e ativar o sino para as próximas notificações. Te vejo no próximo vídeo.